diferença incrível para aqueles que acrescentam ou aceitam outras situações. Então há várias religiões que olham para a Bíblia como algo que contém a palavra de Deus. Poderia citar muitos aqui. O Espiritismo acredita que contém a palavra de Deus, porém poções. Os mormons jamais negam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que ela contém, de tal forma que tem um outro testemunho. O catolicismo acredita piamente que a Bíblia contém a palavra de Deus. Já ouvi explicações de catedráticos católicos sobre isso. Então, por causa disso, abre-se o precedente de que você pode crer em outras revelações e também aglutiná-las como palavras contidas em Deus. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Outra coisa, assim como o nosso corpo precisa de banho, de medicamentos, de cuidados, de roupa, e é bom de perfume também, nós precisamos também do alimento espiritual. E o alimento espiritual se encontra na palavra. Não é no manjar sobre a mesa, ou numa loja de roupa, ou de perfumaria, ou mesmo no chuveiro, mas precisamos da palavra. Por isso que Jesus disse lá em Mateus: nem só de pão viverá, mas de toda a palavra de Deus. E toda a palavra de Deus, ela está aí na Bíblia Sagrada. Eu disse toda palavra de Deus. Não foge. Então hoje é muito complicado, inclusive dentro das igrejas evangélicas, porque muita gente traz muita coisa que não está na palavra de Deus, mas assevera com a palavra de Deus. Como ele está no púlpito, ou ele está numa posição de liderança, ele chega a dizer: Deus mandou dizer, e ele fala absurdos que não pertencem ao crivo da palavra de Deus. Não passa. Então a gente precisa de muito cuidado com os profetas da atualidade, ou então aqueles que se arvoram apenas como profetas. Até porque Deus levantou a sua geração como profetas. Mas esses profetas do Senhor só poderão ser ditos de profetas se eles estiverem debaixo da autoridade da palavra de Deus, conferida como os vereanos conferiram a palavra de Deus. Fora isso, são profetas que querem vantagem sobre o povo. Então Deus é Espírito e importa que nós venhamos adorar o Senhor em Espírito e verdade. Irmãos, isso é a introdução desse segundo mandamento. Se você entender isso, você entenderá muito bem o que eu vou explicar daqui a pouco. Deus é Espírito. Ele diz isso: importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Então a bondade de Deus e a misericórdia de Deus nos presenteiam com bênçãos. Então o que é que diz aqui? Não terás outros deuses. É isso que o Senhor diz: não farás para ti imagem de escultura. Esse é o segundo. Nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra. Deixa eu lhe falar uma coisa. A fé cristã genuína exclui qualquer imagem, qualquer figura, qualquer retrato, qualquer veneração e qualquer adoração a outras coisas. E quando eu digo qualquer imagem, é até mesmo em relação ao próprio Deus. Achei interessante isso, porque é natural que nós venhamos ficar conjecturando o jeito de Deus. Falei aqui na semana passada a respeito da pintura de Michelangelo da Capela Sistina em Roma. Mas ouçam bem, o que é que nós ficamos o tempo todo pensando: como é que é Deus? Tem barba? Não tem? Quando a Bíblia fala as mãos de Deus, os pés de Deus, a terra é o estrado dos pés de Deus, e o céu é o trono de Deus, como é Deus? Então nós ficamos conjecturando. E eu quero dizer uma forma muito simples de você exatamente saber a imagem de Deus. Você olha para o Filho de Deus e vê Deus escritinho. Lembra de... Foi Tomé, disse: mostra-nos o Pai. O que é que Jesus disse? Há tanto tempo eu estou com vocês, e agora você chega e diz assim: mostra-nos o Pai, diga a mim, teu Pai. Isso é o que interessa. Ele não quer pensar no Deus Todo-Poderoso,
Quer pensar no Senhor, Deus dos céus e da terra? Quer pensar no Deus que está presente em todos os lugares, onisciente, onipresente, onividente? Quer saber quem é? Olhe para a figura de Jesus, um homem com todo o poder. E pronto. E ainda bem que no tempo de Jesus não tinha câmera, nem máquina, né? Talvez já existissem alguns desenhistas, mas não foi conservado nada deles. Então, a fé genuína, ele exclui essas imagens. A fé cristã nos exclui de qualquer superstição, qualquer coisa. Então, a nossa fé, a fé cristã, ela leva a mim e a você a viver e adorar ao Senhor somente em espírito. E o que é espírito, irmãos? É algo não palpável, algo não descrito, algo não escrito, algo não desenhado, não há imagem. E ponto final, veja como é a dificuldade do povo. Então, o Senhor, eu quero agora trazer algumas explicações, e você deve estar com a sua Bíblia, porque eu vou fazer algumas conjecturas. Essa adoração verdadeira, no primeiro mandamento, que lida com quem da adoração, mas esse segundo mandamento lida como deveremos adorar. O primeiro, quem é que eu devo adorar? E o segundo, como eu devo adorar. Entenderam? Primeiro mandamento, quem é que está acima? Quem é ele? Aí ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Mas no segundo, ele diz agora como nós devemos adorar. Por isso, na verdade, é um convite à adoração. Se eu digo algo assim ao Senhor que quero adorar, que quero ver, é em espírito e verdade. Então, qual é o problema da atualidade no tempo de Jesus e no tempo de Deus se revelar? Qual é o maior problema da adoração? Olhe para mim. Era a idolatria pertinente. Já reinava a idolatria, já estava presente em todos os lugares, porque era um dos maiores pecados. Era de fato a idolatria no coração das pessoas. Por isso que o Senhor disse, Jesus veio falando, que o grande mandamento era amar a Deus de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. O Senhor está dizendo o seguinte: não sobrará espaço para você adorar nem venerar mais a ninguém. Se é toda a alma, todo o coração e todo o entendimento, está dizendo que todo o seu intelecto, todas as suas emoções e todo o seu agir estão inclinados a adorar a quem? A Deus. Pergunto: sobra espaço para mais alguma coisa? Não. Não sobra. Então, eu quero estudar um pouquinho a respeito de imagens. Imagens, e aí que vem uma série de coisas. Porque a imagem, ela é uma representação animal, pode ser de um ser que é de fato um animal, ou é uma representação de um ser espiritual. Nós costumamos fazer imagens. E isso é uma coisa que está dentro de nós. Um teólogo holandês chamado Van Ibschoot, ele diz que a imagem é um antigo conceito. Não era apenas uma semelhança do ser representado, mas se participava dele, em certo sentido, era ele mesmo. Então, quando nós criamos uma imagem, nós olhamos para aquela imagem e às vezes começamos a imaginar, a deduzir que ela, de fato, é a própria coisa. Entenderam ou não? Vamos pensar nas imagens que existem no mundo das adorações, entre as tribos, entre o pessoal, especialmente os africanos, no meio das imagens, no meio do catolicismo, como eu fui. Então eu lembro que eu olhava para a imagem e eu pedia a ela. Eu pedia orientação. No meu quarto tinha, e na minha casa havia vários. Mas de uma certa forma eu acreditava que
aquela imagem, mesmo sendo feita de algum metal ou gesso, ela poderia de fato alguma coisa vir para mim. Eu acreditava nisso. Quando você vai ou conhece algum centro, mesmo de candomblé, alguma coisa, é sagrado aquilo que está ali. Se você for entre as tribos indígenas, alguma coisa, mandinga, alguma coisa que está escondido ali, uma área, aquilo é sagrado. Espera-se que ali funcione. Então, essa imagem, como disse esse teólogo holandês, ele falou que não era apenas uma semelhança daquilo que era representado, mas participava dele, em certo sentido, era até ele mesmo. O ser humano tem uma capacidade incrível disso, de transferir aquilo que era para ser apenas uma coisa espiritual e materializá-la. Infelizmente, isso é uma coisa muito antiga. Então, nenhuma imagem construída pelas mãos humanas jamais pode representar com precisão, com totalidade, a transcendência e a majestade de Deus. Qualquer coisa que se faça não pode marcar com precisão quem é Deus. Está longe de ser. Qualquer desenho. Por isso que Deus diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo de mãos. Qualquer coisa que for representativo é longe da realidade. É isso que eu quero dizer, e a palavra está dizendo: não faça. Não faça nada. Apenas, se Deus é Espírito, olha como é que Deus se apresenta para Abraão. Ele não diz outra coisa, ele apenas ouve a voz, ele manda Abraão, e não manda Abraão imaginar mais nada. É difícil isso para nós? Você já pensou nisso? Porque nós temos essa dificuldade. Eu creio que nós aqui, a grande maioria, foi liberta dessas coisas, das imagens. Amém. É um avanço. Porque quando você foi liberto de imagens, das coisas visionárias e tal, e veja só, nós somos tão assim que dentro de cultos, nós temos uma série incrível de que um anjo apareça verdadeiramente. Por quê? Porque nós ouvimos falar na Bíblia que o anjo apareceu a Ló, apareceu a Isaac, apareceu a Abraão, apareceu a Jacó, um anjo apareceu lá e tal. Então nós temos uma série incrível que o anjo se materializa dentro dos cultos. E tem gente que fica orando: Senhor, manda um anjo aqui, faz eu ver o anjo. Por que isso? Porque nós temos uma sede incrível de adorar o que nós vemos. E o nosso coração tem uma dificuldade de inclinar-se para o invisível, porém certo de que existe. Eu costumo até dizer: você está aqui, se você crê genuinamente no Senhor e tem Jesus como Senhor da sua vida, e confessou a sua vida e crê de todo o coração, ainda que não esteja sentindo nada agora, isso não isenta de que o Senhor está presente na sua vida. Porque Deus necessariamente não é sentimento. Eu posso estar sentindo, mas não sentindo não isenta a presença de Deus na minha vida, se eu creio genuinamente. Vocês creem assim? Porque a Bíblia diz que o Senhor é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em... Pronto. Começa aqui. Então, qualquer imagem ou objeto que nos apegamos como representação divina é incapaz de reproduzir a totalidade desse Deus que nós amamos e adoramos. Está escrito em João 4, 24, quando diz que Deus é Espírito. Mas eu quero que você abra sua Bíblia agora a respeito da idolatria, em Êxodo 34, 16. Alguém leia. Êxodo 34, 16. Porque aqui a idolatria é vista na Bíblia como adultério ou prostituição espiritual. Qualquer tipo de idolatria, e aqui não basta ser a santos, a serem imagens de divindades, mas qualquer tipo de idolatria. Eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso. Quem achou o Êxodo 34, 16? Pode ler. Leia para mim, bem alto. Não quer ler. Leia outro. E tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses.
Ok. Então, prostituição com os deuses é idolatria. O que é prostituição? Então, necessariamente, não está ligado à questão do nome porné, mas tudo aquilo que é misturado, ele entra no campo da prostituição. Tudo aquilo que você tenta associar várias entidades, várias coisas, várias pessoas para um determinado fim. E ele é impuro, ele não tem a bênção de Deus, ele entra nesse campo da prostituição. Então, idolatria tem o mesmo espírito da prostituição. Idolatria. Idolatria é venerar ídolos, coisas. Essa é a versão. Então, nem toda idolatria consiste em pau e pedra, irmãos. Nem toda idolatria é um santo, como alguém queira. Qualquer coisa que você não amar mais do que a Deus no seu coração, constitui-se idolatria. Qualquer coisa que você temer mais do que a Deus. Uma vez, uma pessoa que estava indo à igreja aqui, por um tempo pequeno, ela não está aqui, ela tinha medo de tirar algumas coisas dentro da sua casa, já contei esse exemplo, porque ela vinha de um campo onde ela era religiosa. Então lá ela tinha usado as capas, os negócios e tal, e então ela tinha medo de, ela chegou a se converter na igreja, mas ela tinha medo de dar fim àquelas coisas, porque ela achava que ainda os espíritos com os quais ela tinha mexido viriam na sua casa fazer mal. Uma vez eu fui com um companheiro, pastor da sua casa, pedimos que ela tirasse tudo que estava lá e compramos um querosene de alta combustão e botamos fogo em tudo. Infelizmente o demônio queimou porque o bicho tinha ido embora. Mas isso aí, em outra parte, Deus vai fazer isso. Então nós precisamos saber que qualquer coisa que ocupa o nosso coração e que aquilo está tirando Deus da situação, isso é o seu Deus e é idolatria. Por isso, vejam só de novo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima do céu, nem debaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não farás. Então há muito tipo de idolatria. Há muitas coisas que tiram Deus do lugar dele e entram. E aqui eu vou citar alguns. Pode ser o seu trabalho, pode ser o seu dinheiro. A idolatria pode ser a sua casa, pode ser o seu filho. Eu às vezes corrijo aqui alguns irmãos, e é bom estar corrigindo, que vocês também são mestres para dizer isso. Quando alguém fala assim: meu filho é tudo na minha vida. Não pode ser tudo na sua vida. Seu filho, primeiro que eu costumo dizer, seu filho é só filho criado. Mas isso não é o mais interessante. Seu filho tem que se tornar um filho adotado. Você não adota. Quem adota é o Senhor. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, todo filho que você tem, você não pode idolatrar. E isso eu falo no campo de pessoas que leem a Bíblia, que acham o filho dele que é o mais inteligente, é o mais sagaz, é o mais esperto, ele está acima da média de todo mundo, ele deveria estudar numa escola que ainda não foi criada. Precisa criar uma escola especial para o teu filho. É uma escola especial. Então, porque as pessoas começam a entrar no campo da idolatria do filho. Mas conheço também quem idolatra o marido. Pasmem, mais uma vez entrou uma moça aqui no gabinete pedindo orientação. Não sou daquele, mas ela pediu orientação e eu falei assim: vocês pretendem ter filhos? E eles falaram assim: nós não queremos ter filhos, pastor, porque a vida é tão curta, então nós queremos ficar curtindo um ao outro. É diferente quando não pode ter filhos. Mas eles não queriam ter filhos porque queriam apenas curtir um ao outro a vida inteira. Eu achei estranho, porque eu não posso estar idolatrando a minha mulher, nem ela está me idolatrando. Somos pessoas que vivemos bem, nos damos bem, somos amigos, cúmplices, mas idólatras um do outro jamais. Eu sou um ser humano com várias limitações, e ela também. Não posso olhar como
uma situação de que não falha, de que, não, isso está errado. Nem pai, nem mãe, nem nada. Acontece que aquele casal, uma vez convidou, pastor, na casa assim, a gente vai casar dia tal, queria que o senhor viesse. Eu disse, querido, nesse dia estarei viajando, não posso. Se vocês puderem jogar para uma semana, aliás, 15 dias depois, porque na outra semana eu terei mais 2 casamentos a celebrar. Não, pastor, já está marcada essa data. Ok, então arranje um outro pastor que possa abençoar vocês, está tudo bem. E eles casaram. Um mês depois, eles estavam separados. Já não eram mais separados, eles estavam entrando no cartório, já pedindo divórcio. Ele nunca mais procuraram para pedir conselho. Por quê? Porque miraram na coisa errada. Idolatria do ser humano. Há muitas coisas. Vamos pensar em alguma coisa aqui. Abre Deuteronômio 4, versículo 19 e 20. Eu estou falando de idolatrias modernas, porque as idolatrias do passado eram só voltadas para deuses, mas as idolatrias modernas. Outra pessoa, Isaías 44, 25. E se alguém não puder, Jeremias 10, 2. Primeiro Deuteronômio 4, versículo 19 e 20. Outro, Isaías 44, 25. E outro, Jeremias 10, 2. Eu poderia botar outros textos, mas esse aqui já nos ajuda. Vamos pensar na idolatria moderna, que está muito em voga. Moderna, porém, milenar. Deuteronômio 4, 19 e 20. Alguém, irmãos? Ninguém abriu a Bíblia? Está devagar aí? E para que não suceda que, levantando os olhos para o céu, e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a vós, a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, a fim de lhes serdes um povo hereditário, como hoje sois. Ok, então no versículo 19, irmão, está dizendo para adorar alguém? Não, mas fala aí o que? Sol, lua e estrelas. Ok. Sol, lua e estrelas. Isso é o que hoje? Astrologia. Não é verdade? Astrologia. Eu quero dizer a vocês que a astrologia não tem nenhuma relação com a astronomia, irmãos. Né? Espero que meu irmão aqui hoje tenha consultado o horóscopo para vir à igreja. Né? Aberto lá o jornalzinho e disse: eu posso hoje ir à igreja, pois o signo de Áries está dizendo que primeira semente. E quando a astronomia é uma ciência moderna, avançada, relevante, séria, a astrologia não é ciência, vou lembrar isso, é um estudo, mas é a arte metafísica de adivinhar a vida dos outros ou a de si mesmo por meio de astros. Isso não é nada novo, porque Isaías já está falando disso, Jeremias já está falando disso, Deus através de Moisés já está falando disso lá em Deuteronômio. Já fala disso. Isaías 44, 25. Quem quer que diz aí? Eu mostro a todos como são mentirosos esses falsos profetas e transformam em fracassos as promessas dos habitantes. Eu faço os sábios darem conselhos estúpidos e passarem por todos. Muito bem. É muito interessante lembrar que o culto babilônico, no tempo de Abraão, e um pouco mais depois, inclusive o culto babilônico, no tempo em que Israel foi levado para a Babilônia, que eles já adoravam todas essas divindades, não tem nenhuma novidade hoje. Revestia de horóscopo e outras coisas, e aqueles adivinhos que tem final de ano, com aquelas pessoas que ficam dos búzios, das cartas e dos tarôs e outras coisas, não tem nenhuma novidade. São cultos babilônicos, culto a Astarote, cultos antigos que eles envolvem, trazem para agora e ganham muito dinheiro com isso. Adivinhando a vida das pessoas. Não tem nenhuma novidade. Por isso que eu falo, gente, a Bíblia é muito moderna. Está mais moderna do que o jornal vai sair amanhã. Mas tem gente que ainda até crente fala assim: a Bíblia é extremamente atual. O que tem de novo?
que é que há de novo debaixo do céu e da terra? Nada. O ser humano é o mesmo, desde que ele caiu no Éden, ele é o mesmo. Sempre teve vontade de ser Deus. Na hora que o cão disse lá para Eva, brincadeira, come, porque seus olhos se abrirão e você será igual a Deus. Então, o ser humano sempre teve vontade de saber das coisas igual ou superior a Deus. É assim. E o Senhor está dizendo, não faça isso, é uma abominação. Então, horóscopos, pessoas, divindade, imagens de escultura, santos, como dizem, ou qualquer coisa, tudo isso é uma aberração e uma abominação ao Deus dos deuses. Quem é de Deus, adora o Senhor em espírito e em verdade. Ponto final. Quer saber como é que é Deus? Olhe para Jesus, um homem. Um homem. A Bíblia diz que Jesus estava e os homens conjecturando, e a Bíblia diz que Jesus sabendo o que os seus corações estavam maquinando. Nada pode. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo Era Deus. e ele era Deus. Ele estava com Deus e era Deus. E todas as coisas que foram feitas na face da terra e no mundo foram feitas por ele e através dele. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Como é que é Deus? Jesus. Acabou. Ponto final. Amém, irmão? Então, esse aqui, vamos aqui avançar um pouco mais. Eu falei de ídolos, astrologia, imagens. Mas vamos pensar em um outro ídolo. Ídolos do coração. Abram aí Ezequiel 14. Vamos ler esse texto todo, de 1 a 11, ele é maior. Ezequiel 14. Se você é uma pessoa que está anotando, está vendo, porque você tem que saber as coisas. Quando vem com aquele negócio, toda religião leva a Deus. Não, leva não. Aliás, religião nenhuma leva a Deus. Toda religião é boa, mas não leva a Deus. Porque a Deus só tem um caminho. Quem é? Quem é? Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém a mistura. Porque a gente está dizendo ninguém vai. Não é vai. Ninguém vem. Ninguém vem, irmãos. É o que Jesus está dizendo. Se Jesus está dizendo ninguém vai, ele está desassociando o Deus dele. Ele está dizendo ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que ele disse que ele vai ao Pai? Porque ele disse: eu estou com o Pai, o Pai está comigo. Então ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Vem é diferente do Pai. Ouço muitos cristãos dizendo: ninguém vai ao Pai. Está errado. Você não desassocia Jesus de Deus. Embora sejam pessoas distintas, Deus é Deus, Jesus é Jesus, mas os dois andam coladinhos. E quem está junto com eles? O Espírito Santo. A Trindade.